Feche seus olhos e ore comigo. Pai, a Tua palavra está aberta agora, iremos ler. Fale mais uma vez ao nosso coração, perdoe os nossos pecados e nos dê, Senhor, o prazer de logo, muito em breve, quando o Senhor estiver sobre nuvens dos céus, contemplar o Senhor com poder e grande glória. Nos dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Olha, quinta-feira da Paixão. Jesus estava com os discípulos à mesa para a ceia, uma ceia sagrada, antes de sua crucifixão. À véspera de sua morte, Jesus fala estas palavras registradas pelo apóstolo João no capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Eu aposto que você sabe de cor. Quer ver? Não se turbe o vosso. Crede em Deus, crede também. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vou teria. Pois vou preparar-vos. E quando eu for e vos preparar, virei outra, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu não disse? Isso faz parte da sua vida. Jesus prometeu isso na ceia para os discípulos. Parece que essas palavras foram as derradeiras de Jesus, não é? Não foram palavras últimas. Foram palavras de esperança aqui para com seus filhos, para com suas criaturas, para com seus amigos, para com seus irmãos. Jesus prometeu que voltaria. Ainda antes de morrer, Jesus faz a promessa na ceia com os discípulos, para os discípulos, e que eles deveriam permanecer fiéis, firmes, porque breve, muito breve, ele estaria morrendo por eles, ressuscitaria ao terceiro dia, depois do 40º dia, ascenderia para o Pai, e depois, não sabemos o dia e a hora que essa promessa se cumpriria. Os discípulos não sabiam, mas Jesus prometeu. Por falar em promessa, há dois tipos de promessas: as promessas condicionais e também as promessas incondicionais. Você sabe que no Antigo Testamento nós encontramos algumas promessas condicionais. Por isso que algumas profecias do Velho Testamento não se cumpriram por conta da condição colocada por Deus ao seu povo. Ou seja, se o seu povo obedecesse, a profecia condicional ou promessa condicional se cumpriria. Como o seu povo não obedeceu, a promessa condicional não podia ser cumprida. Existem várias promessas condicionais, mas eu quero falar da incondicional promessa. Qual é a promessa incondicional, que não depende de condições? Vocês sabem? A volta de Cristo é uma das, principalmente a volta de Jesus, é a promessa incondicional. Por quê, minha querida igreja? Porque não depende de condições. Olha, se você acreditar na volta de Jesus ou não, Ele assim mesmo voltará. Se você é rico ou pobre, não importa, Ele voltará de qualquer forma. Se você é pobre, rico, já falei, é gordo, é magro, é preto, é branco, é rico ou pobre, não importa, Cristo voltará com certeza, porque é uma promessa independente da condição. Ele vem. E como será a vinda de Cristo, hein? A vinda de Cristo, ela será de forma literal e pessoal. Ou seja, não é simbólica. Jesus vem, irmãos, e é Ele mesmo, pessoalmente, Ele fará questão de vir sobre nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ela será literal, ela será pessoal. Jesus vem, Ele vem logo, e Ele vem para a terra, só que não desce nessa terra, ficará sobre nuvens dos céus, literal e pessoal. Além de literal e pessoal, a volta de Jesus, ela será visível e audível. Eu falei visível e audível. Audível porque até o defunto vai ouvir.
Jesus não vem, de acordo com este livro sagrado chamado Bíblia, ele não vai voltar de forma silenciosa, não. Ele vem com barulho, é isso mesmo. Até aquele que morreu há muito tempo vai acordar. A voz do arcanjo Miguel, esses que estarão na sepultura ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Os que praticaram bem para a ressurreição da vida, os que praticaram mal para o juízo, de acordo com João 5, versos 28 em diante. Então ele vem de forma audível, mas também visível. Apocalipse 1:7, vocês sabem, tem lá a escritura sagrada, o vidente de Pátimos, o profeta do Senhor João, o discípulo amado, chegou a dizer assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Como assim, pastor? E que história é essa que muitas pessoas neste planeta estudam a Bíblia, mas, sabe, na verdade não estudam de forma profunda, acurada, com pesquisa, e muita gente, por não estudar a Bíblia de forma profunda, acurada e com atenção, muitos acreditam que haverá um arrebatamento secreto. Vocês já ouviram essa tese aí? Essa heresia? É? Pastor, mas as pessoas que dizem que haverá arrebatamento secreto, elas usam até a Bíblia, pastor. Lembrem-se que o diabo conhece a Bíblia mais do que todos nós aqui juntos. E ele fará todo o possível para distorcer a palavra de Deus. E tem muita gente que acredita no arrebatamento secreto. E só existem 3 textos na Bíblia que esses futuristas que acreditam no arrebatamento secreto usam para tentar corroborar com a ideia do silêncio ou do secreto arrebatamento da igreja. O primeiro é aquele texto que diz assim, lá em Mateus, 2 estão no campo, um será tomado e o outro será levado. E daí, em inglês, so what? E daí? O que isso quer dizer? Um será tomado, o outro será deixado. Tem até uma série aí de filmes que as pessoas assistem. Eu não vou falar para não dar ibope, viu? Deixados para trás. Já falei. 1, 2, 3, 4, 5. E não acaba essa série, né? Tudo mentirosa. Mas pastor, o senhor acabou de recitar o texto que os futuristas dizem para advogarem a ideia do arrebatamento secreto. 2 estão no campo. Um será tomado, repito, e o outro será deixado. Vem cá. Onde está aí que o arrebatamento será secreto? Nesse texto. Vamos buscar respostas. Pergunte o texto, pergunte a Bíblia. Isso é exegese, isso é estudo da palavra profundo, hermenêutica das Escrituras. Onde é que está aí nesse texto? 2 estão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Onde é que está secreto? Então explica. Então vamos explicar, pastor, esse texto. Por ocasião da vinda de Cristo, da segunda vinda, a qual estamos ansiando com esperança, por ocasião da volta de Jesus, 2 tipos de pessoas existirão, ok? Até aí tudo bem? 2 estão no campo. Esses 2 representam as 2 classes de pessoas. Uma classe estará preparada, é justa. A outra classe não estará preparada, ímpios. A classe de justos será arrebatada. A classe de ímpios não será deixada, não será arrebatada. Só isso. Não está falando que vai ser secreto. Só isso. Qual é o segundo texto, pastor? O segundo texto é 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16. Eu até soltei um texto no início aqui dele. Vou recitar. Vocês conhecem o texto? Para ganhar tempo, né? Que a gente tem pouco tempo. Para ganhar tempo, o apóstolo Paulo, que escreve aos Tessalonicenses na sua segunda carta, capítulo 4, 16, diz que Cristo vai descer dos céus. Ao ressoar a 7ª das 7 trombetas,
Deus, Cristo Jesus, descerá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Pastor, está vendo que existe arrebatamento? Existe arrebatamento. Quem foi que falou que não existe arrebatamento aqui? Eu falei que não existe arrebatamento? Haverá um arrebatamento da igreja? Haverá. Só que nesse texto, continua o texto, e nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor. Aonde? Aonde? Vocês que estudaram a Bíblia aí, parabéns vocês que estão estudando a Bíblia, o ano bíblico, bom de Bíblia também, bom de lição também. Nós seremos o quê? Arrebatados para o encontro com o Senhor, e estaremos para sempre com quem? Onde é que esse texto está dizendo que é secreto? Nós seremos arrebatados, mas o arrebatamento não vai ser secreto. Por quê? Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? Quer ver mais um texto? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Esse texto também corrobora com a ideia de que o João estava certo, né? O próprio Cristo cita esse texto. Cristo está dizendo que sua vinda será visível, todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? O relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, Cristo vai voltar tanto para quem é japonês no Oriente, quanto para quem é carioca no Ocidente. Ele vem, igreja. É momento de preparo. Já passou da hora. Cristo já deveria estar aqui na terra. E nós estamos com os braços encruzados, brigando com um, brigando com dois, ancião com pastor, pastor com ancião, ancião com anciã, ancião com ancião. É briga para lá, briga para cá. E Cristo está voltando e a gente não está nem aí para a volta dele. Muitos de nós estamos mais preocupados com o final do mês do que com o final do mundo. O secularismo, o materialismo imperam e dominam a nossa alma, passam por nossas artérias. Não a esperança de um novo céu e uma nova terra, mas a esperança deste mundo miserável continuar vivendo nele. Literal e pessoal, visível e audível. Falta outro texto, né? O outro texto é aquele que Pedro, né, o apóstolo, líder da igreja cristã primitiva, o primeiro, ele chega a dizer que a vinda de Cristo, ele vem, e ele vem como ladrão de noite. Você já viu um ladrão de noite? É só, não precisa nem à noite, né? Eu cheguei aqui 20 para as 8 da manhã. Eu não sou mineiro, mas não vou perder trem também não. Parei meu carro ali, o querido da cabeça branca, o irmão de Noé, como é o nome dele? Dizão, chegou, pastor, sai daí, porque eu estava dentro do carro esperando, né? Venha, então eu fui na conversa dele, saí logo. Por falar em ladrão, tem nada a ver com ele, né? Por falar em ladrão, eu quero dizer uma coisa para vocês. O ladrão, ele avisa quando vem assaltar sua casa. Se eu souber que o ladrão hoje à noite virá me assaltar, você sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou convocar as 3 forças armadas, o exército, a marinha e a aeronáutica. Não preciso nem chamar a polícia civil nem militar, mas já vão estar lá preparados para o ladrão. Por que é que Pedro enfatiza a volta de Cristo e diz assim que ele vem como ladrão? Porque esse texto é usado também pelos futuristas para que a gente acredite que o arrebatamento será secreto. Olha só, o que vai ficar invisível vai ser a sua casa se o ladrão entrar e vai deixar invisível, vai levar tudo, viu? Mas o ladrão é invisível? Não. Então o que podemos entender com ele virá como ladrão? O que podemos entender? Isso aí, perfeito. A Bíblia diz, e quando não cuidais, o Filho do Homem aparecerá. O texto aqui
mostra, corrobora com a ideia de que a vinda de Cristo era audível e principalmente visível. Não existe invisibilidade nesse texto, existe subitaneidade. Morou? É isso que está na Bíblia. Ele vem com poder, grande glória, de forma pessoal, literal, visível, audível, gloriosa, triunfante, cataclísmica, súbita. Essa é a forma da volta de Jesus. Mas eu vou falar algo aqui que muitos pastores não falam. Não porque eu sou melhor do que eles, não. Mas que muitos não falam. Mas muitos também falam. Jesus disse, através dos sinais. Os sinais são placas que indicam para a gente que Jesus está voltando. Um dos sinais é no mundo moral, no mundo social, no mundo natural, no mundo político. São sinais da volta de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: será que Jesus vai pegar o seu povo, vem buscar o seu povo e pegará o seu povo de surpresa? Só para vocês refletirem, Jesus vem de surpresa. Será que o povo verdadeiro vai ser pego de surpresa? Vamos refletir o que Deus falou a Noé. Noé, eis-me aqui, Senhor. Últimas palavras do pastor essa manhã. Noé, eis-me aqui. Faça uma arca. Sim, Senhor. Nunca choveu até então, né? Nunca havia chovido na época de Noé. Para Noé pregar que haveria um dilúvio, é a mesma coisa que nós adventistas hoje, a mesma coisa, nós pastores, líderes, membros, pregar sobre a volta de Jesus com poder e grande glória, ou a mesma coisa que vai chover fogo do céu. É a mesma coisa, porque alguém aqui já viu fogo cair do céu? Eu nunca vi. Eu tenho 52 anos. Desses 52, 36 como adventista e 25 como ministro do Evangelho. Nunca vi fogo cair do céu. A gente prega a mesma mensagem de Noé, uma mensagem impopular. Não chovia naquela época, como também não vai chover fogo, ou vai chover fogo nessa época. Deus disse, faça uma arca. Ele fez. 120 anos ele pregou dizendo, olha, vem um dilúvio, se arrependam, se convertam. E Deus falou para Noé, vai cair água. Minha pergunta é, meu querido, minha querida, raciocine comigo. Deus avisou quando o dilúvio cairia, na época de Noé, para Noé, sim ou não? Reflita comigo, não responda. Deus avisou, sim ou não? Está escrito na Bíblia, em Gênesis 7, que ele avisou. Depois leia com carinho Gênesis 7. Deus avisou que o dilúvio cairia. Para quem? Para Noé. Noé entra junto com suas 3 noras, junto com seus 3 filhos, junto com a sua esposa. Apenas 8 pessoas foram na conversa de Noé. Havia milhares de pessoas na terra naquela época. Olha, que naquela época o povo vivia 1000 anos, né? Quando Noé entrou na arca tinha 600 anos. Então tinha muita gente naquela época. De Adão até Noé, a gente conta mais ou menos uns 2000 anos, né? De Adão para Noé. De Cristo para nós, a gente conta mais ou menos 2000 anos. Quantos habitantes existem hoje no planeta? Ultrapassam os 8 bilhões de habitantes. Não vou dizer que havia 8 bilhões naquela época,
Mas se a gente, coitadinho, a gente, né, vive 70 anos, o próprio salmista falou, e aí o que passa disso é canseira, é enfado, é cansaço, e ainda tem uns corajosos que têm 10 filhos. Imagina naquela época que o cara vivia 1000 anos, né? Então havia muita gente na época de Noé, 2000 anos depois de Adão? Havia muitos. E só quem entrou na arca foi a família do patriarca. Deus avisou a Noé: vai cair água. Vocês já leram o Grande Conflito? Já leram? No último capítulo, as pragas vão cair sobre a terra. Claro, a porta da graça fechou, as pragas caem, não morre ninguém. Fechou a porta, as pragas caem, vêm os decretos que vocês conhecem, o pequeno tempo de angústia. Cristo está para voltar, em fração de segundos ele volta. E uma voz do céu, bem forte, que é a voz de Deus, declara: meus amados, eu voltarei tal dia e tal hora. Como assim, pastor? Eu ainda tenho uns minutinhos. O próprio Jesus disse assim, os anjos não sabem a respeito do seu segundo advento. O Filho não sabe. Somente o Pai sabe. Eu pergunto, Jesus é Deus ou não é? Ele é presciente, tem prerrogativas que nenhum de nós tem. Ele é presciente, ele sabe o fim desde o princípio. Ele é onisciente, ele sabe tudo e todas as coisas. E como é que ele vem com essa e diz assim, que somente o Pai sabe? Você tem que entender o contexto e tem que entender a exegese bíblica, a hermenêutica. E também a humanidade de Cristo, a natureza humana do Senhor Jesus. Não vou entrar no mérito porque eu não tenho tempo sobre o pós e o pré-lapsarianismo, ok? Isso os anciãos e o pastor vão contar para vocês depois. Mas, sobre a natureza humana de Cristo, pastor, Jesus tinha a natureza de Adão antes do pecado ou depois do pecado? Não vou entrar no mérito, eu só sei de uma coisa, porque tem muitos teólogos que acreditam que Adão tinha, que Cristo, né, quando veio, ele veio com a mesma natureza humana de Adão antes do pecado. E outros creem que foi depois do pecado. Então, só para deixar um gostinho para vocês, do ponto de vista físico, morfológico, Cristo tinha a natureza humana de Adão pós-pecado, do ponto de vista físico e morfológico. Mas do ponto de vista mental e espiritual, Cristo tinha a natureza de Adão antes do pecado. Portanto, é pré e pós. Mas vem cá, mas a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados foram sobre ele. Porque tem uma turma aí dizendo que Jesus tinha tendência para pecar. Não tinha não, viu? Não tinha não. Jesus não tinha tendência para o pecar. Mas poderia tê-lo feito? Poderia. Mas ele não pecou. Único da raça humana que não pecou. Isso é um mistério, né? A natureza humana de Cristo é um mistério que a gente não vai entender, só a eternidade para ensinar para a gente. O próprio Deus se fazer carne, o próprio Deus, isso é coisa de outro mundo, realmente foi coisa de Deus. Ele sendo Deus, torna-se gente como a gente, e a sua humanidade não se divinizou, e a sua divindade não se humanizou. Não dá para entender isso. Humanidade não se divina, ou diviniza, por aí. E a sua divindade não se humaniza. Ou seja, era 100% homem, 100% Deus. Jesus não foi metade homem e nem metade Deus. Mas ele herdou a natureza caída do homem. Peraí. Ele não herdou a natureza caída de Adão. Ele herdou a natureza humana, não a caída. Ele não foi infectado, ele foi afetado pelo pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, quando Jesus, voltando à pergunta, disse que não sabia, ele estava falando como humano, não como divino. Pergunto, hoje Jesus sabe o dia e a hora de sua volta, sim ou não? Claro que sabe. Por quê, pastor? Ele fala humano, depois fala divino. Vai perguntar a ele depois. Porque é um mistério. Que ele sabe. Mas quando ele disse, ele não mentiu, ele não sabia. Só que aí está o mistério. Ele sabe. Quando Jesus esteve na terra, mesmo agora sendo encarnado, porque Jesus, antes de ser Jesus humano, ele era Jesus divino, ou seja, ele era Deus pré-encarnado. Quando ele se tornou gente como a gente, ele passou a ser Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Ele herdando a natureza humana e não a caída do velho homem Adão, pós-pecado, ele passou a ter limitações humanas. Uma das limitações, e vou para a parte final agora do sermão, que Jesus herdou da natureza humana, pós-pecado, não da natureza caída, foi a prerrogativa da presença em todos os lugares. Exemplo, enquanto ele estava sendo batizado lá em Belém não, no Rio Jordão, perfeito. No Rio Jordão, enquanto ele estava sendo batizado ali na Judéia, ele não poderia estar ao mesmo tempo na Galileia. Entendeu? Isso era uma limitação que Jesus tinha. Por isso que ele falou assim, é necessário que eu vá para que o meu colega de ministério, o Espírito Santo, presença do Espírito Santo, pessoa maravilhosa do Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro de criação, meu companheiro de legislação, meu companheiro de ministério, ele não descerá se eu não for. Então, Jesus, em outras palavras, está entre nós na pessoa do Espírito Santo da promessa. Amém? Então o Espírito Santo é Emanuel conosco. É Deus conosco hoje. A presença de Jesus, do Espírito Santo de Deus, é Deus conosco hoje. Isso não quer dizer que Cristo não esteja aqui. Isso não quer dizer que o Pai não esteja aqui. Eles estão conosco, porque o céu está interessado na minha e na sua vida eterna. Tendo posto isto, portanto, antes de Jesus voltar, uma voz de Deus vai declarar: tal dia e tal hora eu voltarei, minha querida igreja. Permaneçam firmes e fortes. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse que um dos sinais da volta dele a esta terra é assim, como foi nos dias anteriores a Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por que é que ele cita Noé? Dentre outras coisas, da imoralidade sexual, etc e tal, da violência, ele cita: assim como eu avisei a Noé, avisarei ao meu povo nos últimos dias. Isso não é heresia não, está escrito no livro profético, que tem base explicando o texto do próprio Jesus. Nós não seremos pegos de surpresa. O Filho de Deus foi prometido pelos patriarcas e profetas do Antigo Testamento na sua primeira vinda. Ele veio. A profecia se cumpriu. A Bíblia tinha dito que ele nasceria na cidade do pão, e ele nasceu na cidade de Belém. A Bíblia diz o dia que ele nasceria, a Bíblia diz a hora que ele nasceria, a Bíblia diz na paixão, na época certa, ele morreria também. A Bíblia diz que ele voltará. Então nós cremos também que ele vai voltar. O mais importante, gente, não é saber as profecias do Apocalipse de Daniel. E é importante, mas não é mais importante saber. Tem gente que sabe de cor as datas das 2.300 tardes e manhãs, cada detalhe da profecia. Isso é importante, mas mais importante do que saber a época, mais importante do que saber as profecias concernentes à segunda vinda de Cristo, o mais importante é estar preparado para encontrá-lo com poder
e grande glória. E agora, qual é a sua decisão? Você quer ver Jesus, aquele Cristo que fez milagres, aquele Cristo que ressuscitou morto, aquele Jesus que fez o cego enxergar, o surdo ouvir, aquele Jesus que teve misericórdia das multidões? Esse Messias que veio pela primeira vez, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, voltará também segunda vez. E agora, eu termino com essa frase. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Agora eu amplio. Ele já veio, desceu, pisou na terra, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, depois subiu para o Pai. Agora eu amplio. Qual é o maior acontecimento da história? É Cristo descendo dos céus, e vai ficar sobre nuvens. Todo olho o verá, todo ouvido o ouvirá. Será de forma literal e pessoal, audível e visível, cataclísmica, gloriosa e triunfante, e súbita. Se prepare, igreja, porque você vai ver Jesus aparecer nos céus com poder e grande glória, para nos levar para o encontro com Ele nas nuvens. Se prepara, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Lembre-se disso, jamais se esqueça. Eu quero ver Jesus, eu quero ver a querida igreja do Meia. Todos os que se prepararam estarão diante do autor, do Messias, e é em nome dele que devemos pregar o evangelho da esperança. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor.
a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei, há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus.